Olá! Eu sou a professora Tânia Veras, professora do Fundamental 2, e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre tipos de rochas. Vamos lá? Quando falamos em rocha, em que vocês realmente lembram? Apenas montanhas, vulcões, chão? Sim, tudo isso está valendo. Mas, se a gente for entrar em detalhes, nós percebemos que as rochas são aglomerados, né? São junções de pequenos minerais que vão então formando essas rochas. E nós temos tipos de rochas diferentes. E também elas estão em todos os lugares. Então vamos pensar aqui. O chão da minha rua, ela é feita de asfalto. Ela não é rocha. Sim, mas abaixo ali nós temos rochas. Lá no fundo do mar não tem rocha. Sim, tem rocha também. Professora, mas embaixo da minha casa não precisa de rocha. Sim, precisamos de rocha, até porque todas as construções precisam ser feitas em cima de uma rocha para ela poder aguentar todo o peso, certo? Mas no nosso dia a dia, nós conseguimos ver rochas muito mais aparentes. Nós não imaginamos que são rochas. Vamos ver algumas? Na pia da cozinha, nós temos rochas, é um tipo de rocha. Lá no banheiro, né, aquele mármore, é um tipo de rocha. Nós temos vários tipos de rochas, mas hoje eu vou falar para vocês sobre os três principais. São chamados de metamórficas, são sedimentares e também de magmáticas ou ígneas. Vamos começar por essa última, a magmática. Quando nós falamos a palavra magmática, logo nós pensamos em que? Magma. Então magma foi quando nós estudamos lá o interior da Terra, que nós vimos o quê? Que abaixo da crosta terrestre nós temos ali o magma, que é tão quente que acaba sendo pastoso, certo? E quando as nossas placas tectônicas se movimentam, muitas vezes esse magma pode ser expulso, né, do interior através de vulcões. E esses vulcões liberam esse magma e olha só, quando esse magma sai de dentro do vulcão, ele se chama lava. Essa lava, quando está do lado de fora, ela começa então a se resfriar. E quando ela se resfria, ela então se transforma em rochas. Então nós dizemos que as rochas magmáticas são rochas bem recentes, novas, rochas novas, e também são as rochas mais antigas. Professora, como assim? Como rochas novas e antigas? Por quê? Se por acaso aquele vulcão entrar em erupção hoje, amanhã aquela lava que saiu se transformou em rocha. Então ela vai ser uma rocha nova, certo? Muito bem. Essas rochas magmáticas, elas são divididas em dois grupos. O primeiro grupo, que nós chamamos de vulcânicas, e o segundo grupo, plutônicas. No primeiro grupo, que são as rochas vulcânicas, ele tem esse nome porque são rochas que têm um resfriamento rápido. Vamos pensar aqui como seria esse resfriamento rápido. Esse magma que vai ser liberado, ele pode cair diretamente na água, então vai ser um resfriamento mais rápido, certo? Um exemplo de rochas, né, vulcânicas seria o basalto, que são umas rochas bem pretas, né? Como essa imagem que vocês estão vendo aí. Uma curiosidade interessante sobre as rochas vulcânicas é um tipo de rocha que nós chamamos de pedra-pumes, como essa imagem aqui.
A pedra pumice nós usamos para lixar ali os nossos pés, né, de vez em quando. Mas é curioso prestar atenção nessa rocha pelo jeito que ela é formada. Quando esse magma é liberado ali pelo vulcão, ele começa a produzir vários gases. E esses gases ali começam a se misturar e essa fusão desses gases vão formar a pedra pumice. É bem interessante, né? O jeito de ser formado. Por isso, ela é uma rocha magmática que tem aqueles vários furinhos, porque ela não foi muito bem compactada. Ela é um pouco mais cheia de ar, porque é feita então da junção desses gases aí, ok? Bem interessante isso aí. Então, pedra pumice, rocha magmática. Vamos passar então agora para a rocha magmática, mas do grupo das plutônicas. Esse grupo, né, aí de plutônicas, elas são chamadas desse jeito porque, ao contrário da outra, ela é formada de forma mais lenta. O seu resfriamento é de forma mais lenta. Como é que funciona isso, professora? Sabe o magma que foi liberado lá para formar as rochas, né, lá do lado de fora? Pois é, nem todo aquele magma é liberado durante aquela explosão ali do vulcão. Muito desse magma ainda fica ali embaixo no interior do vulcão. Ele começa então a formar determinadas rochas porque está se resfriando. Mas ele vai se resfriando de maneira bem lenta. Então esses minerais, eles vão ali se juntando, ficando um grudadinhos ao outro, mas nós conseguimos ver cada um deles. E sabe um exemplo de uma rocha vulcânica muito popular? Olha só, o granito. O granito nós conseguimos ver aqui, ó, os pontinhos das suas, olha, dos dois lados aqui, ó, dos seus minerais que são diferentes. Eu tenho um outro aqui, olha só, que é um pouco mais escuro, né? Esse daqui também nós conseguimos ver seus pontinhos diferentes. E aonde que nós usamos então esse granito? Em pias, em divisórias, no chão, certo? Então, o granito é o que? Uma rocha magmática, né? Plutônica, que foi resfriada dentro ali do interior da Terra, certo? Vamos passar agora então para o segundo tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas através de sedimentos. O que seriam sedimentos? Seriam ali, ó, pedacinhos pequenos de rochas que vão sendo quebradas, que vão sendo deslocadas do lugar onde ela está, certo? Através de fenômenos que acontecem no dia a dia, como por exemplo, a ação das chuvas, a ação dos ventos. Todas essas ações nós chamamos de ações de intemperismo. O intemperismo pode ser tanto do ambiente, como a chuva, como os ventos, o sol, né? Ou a ação da água também, que pode fazer o quê? A erosão daquele lugar, que vai quebrando então aos pouquinhos. Esses sedimentos vão caindo, vão formando ali, né, uma rocha no fundo ali, aonde elas vão se depositando. Elas podem ser levadas através do vento, como eu acabei de dizer, podem ser levadas também através da água e formando uma camada, certo? Ali por cima. Só que com o tempo, elas vão então se fixando naquele lugar ali onde ela parou, onde elas estacionaram, e vão então formando rochas. O interessante dessas rochas aí sedimentares é que ela tem uma característica bem interessante, que são cores. Elas são formadas assim na horizontal, como esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Nós conseguimos ver a diferença, né,
de todas as camadas aí de sedimentos que foram sendo formados durante aí o tempo e os milhares de anos. Bem interessante a gente também perceber que nessas rochas sedimentares é onde nós encontramos os fósseis. Os fósseis são formados apenas em rochas sedimentares. Por quê? Vamos imaginar que a minha mão seja aqui uma rocha, certo? E um peixinho, por exemplo, morreu e ficou aqui no fundo, em cima dessa rocha aqui. Os sedimentos continuaram a cair em cima dele e foram formando outras camadas. E ele ficou aqui no fundo, preso entre esses sedimentos. E quando a pressão do local fez com que essa camada superior se tornasse em rochas, então ele ficou preso ali embaixo, né? Os restos mortais deles ficou preso aqui embaixo, então, desse novo sedimento. E ali, quando você vai escavar, então a gente consegue perceber que ali tem um fóssil de um peixe. Um exemplo dessas rochas sedimentares no nosso dia a dia é o calcário. O calcário é o que vai dar então a origem à areia aí, né? E um outro são aqueles que nós vamos colocando um ao lado do outro, chamado de paralelepípedo. Esses também são exemplos de rochas sedimentares. E nós vamos então para o último tipo de rocha, que nós chamamos de metamórfica. As rochas metamórficas, como o nome já diz, lembrando de metamorfose, que é uma transformação. Então, rochas metamórficas foram rochas já existentes que se transformaram. Por isso chamamos de metamórficas. Vamos então ver um exemplo de rochas metamórficas? Eu tenho aqui, é um mármore. O mármore, que é muito usado aí em batentes de portas, né, no nosso dia a dia, ela foi um tipo de rocha que foi transformada a partir do interior da Terra. Nós temos ali no interior da Terra uma rocha calcária, né, que através da pressão, das altas temperaturas, ela começou a ser transformada, deixou então de ser uma rocha calcária e passou a ser uma rocha metamórfica, porque ela foi transformada pela ação dos agentes ali do fundo, né, do interior ali da nossa Terra, né, do interior do nosso planeta. Também temos um outro exemplo de rochas metamórficas muito conhecido, né, que é esse ponto turístico aqui, que é o nosso Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Alguém aí conhece o Pão de Açúcar? Muito bem, ele é uma rocha metamórfica chamada de gneiss. O gneiss é uma rocha que foi transformada, né, de um granito. Resumindo então, nós temos 3 tipos de rochas. As rochas magmáticas, que são aquelas mais antigas e as mais recentes, certo? Chamadas em 2 grupos de vulcânicas e plutônicas, certo? A segunda, que são as rochas sedimentares, elas foram sendo formadas a partir de sedimentos, o lugar aonde os fósseis são mais encontrados, e esses sedimentos são formados a partir do intemperismo, né? E são levados através da água ou do vento. E por último, e a terceira, nós temos as metamórficas, que são as rochas que foram transformadas através da pressão e da temperatura aí do interior do nosso planeta, ok? Espero que vocês tenham entendido e gostado, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!